Olá pessoal, voltei, tava dando tudo certo, tá gravadinho ali e então vamos voltar agora para fazer os exemplos do tópico 6, ok? Ahn, certo, então a gente estava começando, falamos sobre anuidades postecipadas, né? Vimos como calcula a fórmula que relaciona o principal e as prestações, tá? Cadê meu... Agora vamos fazer um exemplozinho. Alguns exemplozinhos, né? Então, uma loja financiou um conjunto de imóveis em quatro prestações. Então, já sei que meu N é 4, já vou colocar aqui. Ah, vocês não estão vendo os dados, né? Deixa eu... Eu fiquei grande de novo porque eu mudei ali a minha... Perfeito. Tá. Então, meu N vale 4. Tá? Iguais a R$ 1.300. Então ele está me dizendo qual é o valor da prestação. Tá? Elas são constantes, elas são todas iguais a R$ 1.300. Eu tenho periodicidade, porque elas são mensais, né? E elas são limitadas ou temporárias, porque são só 4. Então está bem naquela classificação que a gente viu. Ok? A primeira delas a ser paga um mês após a compra. Então isso aqui quer dizer, isso aqui é importante para nós, quer dizer que é postecipada, tá? São 4 prestações postecipado. Tá? O I vale 2,5% ao mês. As prestações são mensais, então eu não preciso mudar a taxa. Tá? Calcular o valor à vista da compra. Quanto custaria à vista essa compra? Bom, a gente tem a fórmula para saber isso, né? O meu fluxo de caixa seria assim, P no momento zero, que eu não sei quanto é, aí um mês depois 1.300, um mês depois 1.300, um mês depois 1.300, um mês depois 1.300. 1, 2, 3, 4. Esse é o meu fluxo de caixa. Tá? Então vamos calcular o P. Como que eu calculo o P? Bom, o P vai ser o R, 1.300, vezes 1 mais o I, que é 0,025, elevado à quarta potência, menos 1, dividido por 0,025, 1 mais 0,025, elevado à quarta potência. Tá? Então, se vocês estão com uma calculadora científica, uma RPN, basta vocês fazerem essa conta aqui. Tá? Eu vou mostrar agora na calculadora financeira quanto dá, como fazer isso. Tá? Então, vamos abrir lá a nossa calculadora financeira. Está aqui ela. Deixa eu mudar o meu cantinho aqui. Vou tapar a cara do James. Então vamos lá. FREG. Tá? FREG é clear a financeira. Tá? Vamos limpar qualquer dado que possa ter na minha calculadora. Aí eu vou colocar o que eu sei de dados. 1.300 é a minha prestação. Tá aqui ela, PMT. Tá? Quantas são? 4. Opa, apertei 2 vezes. FREG. 4 é o número de prestações. 1.300 é o valor, PMT. O que eu sei também? 2,5 é a minha taxa. Tá? Agora vamos perguntar quanto vale o valor presente. Está aqui ele, PV. Quanto vale o PV? 4.890,57. Tá? Se vocês querem ver mais casas, lembrem F9. Tá? Ele já fez o arredondamento certo do curso, né? Essa casa era 6, virou 7. 4.890,57. Tá? Lá nos slides tem o passo a passo para vocês do que eu fiz. Opa, e agora tapou
eu tapei aqui de novo. Então, aqui, ó, Clear financeira, 1.300 PMT, N4, 2,5 é a taxa, e pede para ele o PV. Né? Pessoal, lembrem, quando vocês apertaram Clear financeira, vocês zeraram tudo. Inclusive, vocês zeraram o valor futuro. Ele está entendendo que o valor futuro é zero. Ou seja, não ficou nenhum resquício de valor futuro. Esse fluxo de caixa está equilibrado. Tá? Então aqui, ó, o valor futuro é zero, não tem nada. Esse fluxo de caixa não tem um M aqui, tá? Não tem um S. Então eu não precisei apertar nada para o valor futuro, porque como já estava zerado e eu estou considerando o fluxo de caixa equilibrado, eu não preciso apertar nada. Ok? E aí dá o valor aqui que a gente encontrou lá. 4.890 com 57. Tá? Ele dá com sinal negativo, porque, de novo, isso aqui vai ter sinal diferente dos pagamentos. Né? Os pagamentos, para indicar que um é pagamento, então o outro é recebimento. Ok? Observem aqui que ele vai dizer para vocês, olha, isso a gente não viu aqui no curso, é meio que uma novidade, tá? Vou botar aqui no telão, tá? A calculadora financeira de vocês, ela tem algo que a gente não chamou atenção ainda porque não precisava, que é um begin e um end, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltamos para cá. Aqui, ó. Vou limpar tudo, tá? Aqui, ó. Bag de begin, end de end, tá? Quando vocês estiverem fazendo o cálculo de postecipadas, vocês têm que estar no end. O end significa que não está marcado nada aqui. Quando não está marcado nada no visor, vocês estão no end. Então, deixa eu botar grande aqui para dizer para vocês. Quando não está marcado nada no visor da calculadora, vocês estão no end. O end significa que vocês estão em postecipadas. Begin significa que vocês estão em anuidades antecipadas, que a gente vai ver depois. Tá? Então, prestem atenção para não errarem isso na prova. Porque quando a gente der uma anuidade postecipada na prova, uma das respostas que vai ter lá das alternativas vai ser a alternativa de vocês terem considerado ela como uma anuidade antecipada. A mesma coisa, se a gente der uma antecipada, certamente vai ter a alternativa considerando se vocês fizessem o cálculo de postecipada, e aí vocês vão perder a questão. Tá? Então, cuidado com isso, como muda, né? Ou aonde eu vejo a diferença. Não, vocês não estão vendo aqui. Vamos mostrar aqui a diferença para vocês. Olha aqui, ó. Gbag. Olha aqui que o begin apareceu aqui. Em algumas calculadoras aparece bag, em outras aparece begin. Tá? Esse begin quer dizer que vocês estão fazendo cálculos com entrada. As prestações de vocês, a calculadora está considerando que há entrada. Para não haver entrada, não pode aparecer o begin. Ó, vocês têm que estar no end. Ou no nada, né? Não aparece nada no visor. Que é o padrão. O padrão é ser uma anuidade postecipada. Tá? Observem que se eu fizesse com begin, ó, vamos fazer aquele cálculo com begin. 1.300 PMT, 2.5. Errei. Podia só dar um clear, mas vamos lá. 1.300 PMT, 2.5 a minha taxa, 4 é o meu N, meu valor presente. Olha como mudou, 5.012, tá? Certo? Certamente essa alternativa constará lá. Ok, voltamos então. Isso é essa observação que ele está fazendo aqui para vocês, ó, nesse finalzinho. Aqui, ó. Tá? Vamos fazer mais um? Vamos lá. O cliente de uma loja adquiriu um televisor de 40 polegadas à vista por 2.200. Então agora eu tenho o valor à vista
em 5 prestações mensais, sem entrada, então é 5 prestações ao mês postecipada. Tá? A minha taxa de juros é 3% ao mês. Então vamos calcular quem é... a minha luz está caindo. Depois eu já arrumo. Vou ter que arrumar. Pera aí, pessoal. Pronto. É muito ruim ficar com essa luz na cara. É muito quente, mas fica muito ruim a qualidade do vídeo sem uma luz decente. Vamos voltando aqui. Tá, então. Qual é a fórmula que eu sei? Eu sei que P é igual a R vezes 1 mais I na N, menos 1, dividido por I, 1 mais I na N, 1 mais I elevado a N. Tá aqui a fórmula. Então, isso aqui é equivalente, ó, tá escrito ali já, tá? Mas é equivalente ao quê? Se eu passar isso aqui multiplicando, isso aqui dividindo, né? Então, vai ficar P vezes I vezes 1 mais I na N, dividido por 1 mais I na N menos 1. Tá? Então, e aí ficou o que desse lado? Ficou R, né? Então, R igual a P vezes isso, certo? Logo, se eu substituir aqui tudo que eu sei, eu tenho 2.200, que é o principal, vezes a taxa, que é 0,03, vezes 1 mais 0,03, elevado no N, que é 5, dividido por 1 mais 0,03 na 5 menos 1. Tá? Que é 2.200, né? Então, vocês têm que fazer essa continha aqui na calculadora normal, científica, se vocês quiserem, né? Ou, se vocês estiverem usando a calculadora financeira... Opa, deixa eu ir para a calculadora, né? Então, 2.200 é o principal, 3%, 5. Então, vamos dar um FREG aqui, ó. Eu estou no begin, eu não posso estar no begin, eu tenho que estar no end. Então, 2.200 é o meu principal, 5 prestações, 3% ao mês. Quanto tem que ser as prestações? 480 com 38. Então, se vocês forem para o próximo slide, tá ali o passo a passo da calculadora que eu acabei de fazer e vai dar 480 com 38. Certo? Aqui tem o passo a passo para usar as calculadoras, tanto a normal, a científica, né, quanto as RPN, que é fazer o cálculo, fazer esse cálculo aqui mesmo, essa conta aqui, 2.200 vezes 0,03 vezes 1 mais 0,03 na 5 na calculadora financeira. Ou em qualquer uma que tenha esse método igual da calculadora financeira. Taxa, mais um exemplo. O financiamento de um computador no valor de 3.700. Então, o valor do computador é R$ 3.700. É feito em 10 prestações por mês postecipada. Tá? Eu estou sabendo agora o valor da prestação, é 427,14. O que eu não sei, pessoal, é a taxa de juros. Qual é a taxa de juros utilizada? Tá? Se a gente tentar usar a fórmula, vou escrever aqui, olha só, eu tenho que 3.700 é igual a 427 vezes 1 mais I na N, menos 1, dividido por I, 1 mais I na N. Tá? E agora, eu não consigo isolar esse I para usar uma calculadora científica normal. Tá? Esse I é bastante... Não dá para isolar, na verdade, aquele I. Tá? Então, eu não vou conseguir usar uma calculadora científica normal para fazer a conta de taxas. Se me pedir taxa
na prova, tá? Para anuidades, nesse caso de anuidades, eu não consigo fazer a conta. Eu preciso da calculadora financeira. Então, esse é um dos casos onde realmente se precisa da calculadora financeira para fazer essas questões. Tem como fazer isso sem a financeira? Tem como fazer. Tá? Por exemplo, dá para usar, para quem já fez cálculo numérico, dá para usar método de Newton para calcular o valor aproximado daquele I. E aí a gente consegue usar método de Newton até aproximar com 2 casas de precisão, que é o que a gente pede no curso. Tá? Mas a gente não vai aprender a fazer isso. Tem lá no material suplementar, se vocês quiserem ver como se faz, mas nós não vamos fazer isso no curso, porque muitos de vocês não sabem nem cálculo 1, quiçá cálculo numérico, ok? Então, tem que usar a calculadora financeira. Tá, tudo bem. Como que se faz isso na financeira? Bom, na financeira é muito simples. Eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí depois a gente vai guardar a taxa. FREG. Tá. Já era 3.700, né? O meu valor do principal. Eram 10 prestações. É postecipado, então tem o end. Mas eu não me lembro quanto era a minha prestação. 427,14. Então, 427,14. E aí eu peço a taxa. Desculpa, isso é o PMT. Vai dar errado. Por quê? Vai dar errado porque eu entrei o PMT e o PV com o mesmo sinal, tá? Eu vou clicar aqui para mostrar que vai dar errado para vocês, mas vai dar errado. Ó, erro 5. Tá? Então vamos lá. 3.700 é o meu PV. São 10 prestações. 427,14 é o meu pagamento. Só que ele tem que ter sinal contrário daquele valor que era o valor principal. Então, troquei o sinal e chamei de pagamento. Agora sim eu peço a taxa. 2,7 é a minha taxa. Tá? 2,7. Vamos ver lá. 2,70 ao mês. Tá? Então, aqui estão os passos que eu fiz e a resposta 2,70. Professor, não consegui calculadora financeira. Não tem como eu fazer essa questão na prova. Eu vou perder um ponto só porque eu não tenho a calculadora. Não, dá para vocês fazerem essa questão. Lembrem que a prova, quem tem a prova, ela é uma prova curta. É uma prova que alguns alunos fazem 20, 30 minutos. Principalmente os que têm a financeira, né? Uma maneira de fazer essa questão na prova, vocês vão ter alternativas lá na prova, né? F. Bom, não vai até F, né? Vai até I, não vou assustar vocês. Tá? Então vai ter alternativa lá, 3% ao mês, 4% ao mês, 1% ao mês, 2,7% ao mês, 2,5% ao mês. Tá? Vocês não têm a financeira, vocês podem fazer todo o cálculo para cada uma dessas taxas e ver se fecha, né? O que eu estou dizendo? Olha, peguem esse valor de P. P igual a 3.700. N igual a 10. I igual a 3%. O que me falta? Né? E aí vocês calculam o PMT, né? Calcula o R lá na fórmula. Tá? E aí vocês verificam, tá? Esse R é o mesmo R que era dado no início? Eu estou achando 427,14. Se sim, então essa taxa de 3% é a correta. Se não, então essa taxa está errada. E aí vocês tentam uma próxima. Tá? Tudo bem. Então já é uma maneira. Tenta 5. Né? Mas eu vou perder muito tempo. Seja esperto. Se você pega a taxa central. Infelizmente aqui eu botei a taxa central, a resposta certa.
Deixa eu botar essa aqui 3,5, tá? Aí é 3,5%. Tá? Pega a taxa central. Quem é a taxa central? Olha, a central é que está no meio ali, a mediana, né, da minha amostra, tá? Então eu tenho 1, 2,7, 13,5, 13,4. Essa aqui, ó. Se eu colocar em ordem, eu tenho 1, 2,7, 3, 3,5 e 4. Então eu pego essa aqui e faço o cálculo com essa aqui, que nesse caso é justamente a primeira. Tá? Claro, o cara que não tem a calculadora financeira vai fazer esse cálculo aqui, né? R, ó, vamos usar essa fórmula de 2 slides anteriores, ó. R igual, vai fazer isso aqui, né? R igual a 3.700 vezes 0,03 vezes 1 mais 0,03 elevado a 10 dividido por 1 mais 0,03 elevado a 10 menos 1, tá? Vai fazer isso na calculadora. Eu vou fazer só, como eu estou fazendo aqui, só para mostrar para vocês como vocês podem ser espertos e economizar tempo. Em vez de checar 5, vocês precisam no máximo checar 3. Nunca mais do que 3. Tá? Pega a central, faz aquela conta lá. Eu não vou fazer a conta porque eu posso fazer aqui na financeira. Tá? Se eu fizer a conta com a financeira, ó, 3.700. Esse era o PV. 3 é a taxa. 10 é o meu N. E aí eu pergunto o PMT. Aí ele me diz, o pagamento que tu tem que fazer é 433. Tá? Aí eu vou lá e comparo. Não, a minha resposta correta de pagamento é 427. Então, se essa taxa de 3%... Opa, vocês não estão enxergando. Pagamento correto é 427,14. Se essa taxa está me dando 433 e alguma coisa, quer dizer, essa taxa não está certa. Ela está errada, porque ela não está me dando o pagamento certo. Tá? Mas a segunda coisa, ela está me dando um pagamento maior do que o pagamento original. Ou seja, eu estou pagando mais. Né? Se eu estou pagando mais, eu estou pagando mais juros. Se eu estou pagando mais juros, essa taxa é maior do que a taxa correta. E se ela é maior e eu peguei bem a do meio, eu posso eliminar ela e todas que são maiores do que ela. Certo? Então eu elimino ela, elimino essa e elimino essa. Que são maiores do que ela. Eu fiquei só com essas duas. Tá? Aí vocês, olhem a proximidade desses pagamentos. Né? R$6 de diferença. Aí vocês vão testar uma próxima taxa. Qual que vocês escolheriam? Eu escolheria testar o 2,7, porque esses pagamentos já estão muito próximos. Então, quer dizer, eu errei com a taxa 3, mas eu não errei por muito. Eu errei por pouquinho, porque deu só R$6 aqui de diferença na prestação. Tá? Então, pessoal, essa é uma maneira de vocês fazerem esse exercício de taxa sem a calculadora financeira. Tá? Depois, na área 2, fica bem mais complicado, porque pode aparecer vários desses que vocês realmente precisam da calculadora. Deixa eu voltar lá. Espero que vocês tenham entendido. Tá. Se eu quiser saber o valor futuro de um fluxo de caixa, né? Lembrem que eu dizia para vocês, olha, disse agora há pouco, né? Eu tenho um fluxo de caixa que está zerado no momento P, né? Eu não tenho nenhuma entrada, aí eu começo a fazer pagamentos e eu quero saber, olha, no pagamento, após fazer o 80º pagamento R, quanto eu tenho de dinheiro lá? Tá? Então, esse seria o fluxo de caixa dessa situação. Né? E aí, como é que eu faço isso? Né? O que eu sei, pessoal? Eu sei duas coisas. Né? Eu sei que se eu trouxer... O que eu preciso fazer aqui? Tá? Deixa eu pegar o fluxo de caixa. Considerando o que a gente já aprendeu, o que eu posso fazer?
eu posso trazer todos esses R's aqui a valor presente e saber qual é o principal na data zero. Tá? Como que a gente faz isso? A gente sabe, né? Principal igual a R vezes 1 mais I na N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I na N. Tá? Mas, além disso, eu sei, depois que eu trouxer e calcular esse principal, aqui na data zero, eu levo esse principal usando juros compostos para a data N, usando a fórmula de juros compostos, que S é igual a P vezes 1 mais I na N. Tá? Então, observem, né? Deixa eu... eu tenho espaço aqui no cantinho, né? Eu escrevi essas duas fórmulas ali, ó. Tá? Primeiro eu levei as prestações ao valor presente, calculei P. Agora eu pego esse valor e levo ele para o futuro, usando a fórmula de juros compostos. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, por essa fórmula, eu tenho que P é igual a S vezes 1 mais I na N. Então, se eu substituir isso aqui, se eu substituir esse valor de P aqui nessa equação aqui, eu vou ficar assim, ó, S vezes 1 mais I na N tem que ser igual, agora, deixa eu apertar um pouquinho, 1 mais I na N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I na N. Agora, isso aqui que está dividindo, eu passo para lá, multiplicando. E quando eu passar multiplicando, ó, eu tenho 1 mais I na N no denominador que cancela. E vai ficar igual a S igual a 1 mais I na N menos 1 dividido por I. Está aqui a forma. Tá? Perdi meu R, que estava aqui, né? Porque eu esqueci de botar ele aqui. Então, ele viria aqui. Tá? Essa é a fórmula. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Mensalmente, a empresa de João transfere R$200, então uma prestação de R$200, do salário para uma poupança no banco. Tá? Essa poupança rende a taxa de 0,9% ao mês. Calcule o saldo após a 10ª transferência. Então, 10 transferências. Se eu usar a fórmula, é simplesmente S igual a 200 vezes 1 mais 0,009 menos 1, tudo dividido por 0,009. Tá? Vocês podem calcular isso na calculadora normal, ou vocês podem calcular isso na calculadora financeira. Como é que a gente faz na financeira? Vamos lá. Na financeira, FREG é postecipada, eu preciso ter o END aqui, eu tenho R$200 de prestação, eu tenho uma taxa de 0,9 ao mês e 10 meses. Ó, eu não tinha nada no valor presente, vou deixar ele ali como está zerado e vou perguntar quem é o valor futuro. Menos R$2.000, né? Ou seja, tem sinal contrário das prestações. Então, vai ter lá R$2.000 com R$2.082 com 97 centavos. R$2.082 com 97. Opa. R$2.082 com 97. Ok? Tá aqui o passo a passo, tá aqui a resposta. Certo, pessoal? Então, vamos agora pensar nas anuidades antecipadas. Tá? Então, o que é uma anuidade antecipada? É uma anuidade com entrada. Essa é a grande diferença. Tá? Eu continuo tendo prestações constantes. A gente vai trabalhar com prestações constantes. São temporárias. Né? Tem no máximo N. E também elas são periódicas. Tem que efetuar um pagamento a cada período. Um pagamento R. Tá? Então,
Vamos pensar aqui, qual é a grande diferença, né? Olha só, o meu valor P aqui, né? Que tá mal. O meu valor P, ele vai ser, né? Vai ser R. Aqui eu não tenho nada para descontar, porque eu já estou na data zero. Tá? Agora, aqui eu preciso trazer esse valor para a data zero. R vezes 1 mais I. Tá? Mais R, 1 mais I ao quadrado, mais R, 1 mais I na N menos 1. Ok? Então aqui eu fiz N pagamentos, né? Se eu fiz N pagamentos e eu comecei na data zero, eu paro na data N menos 1. Então essa aqui é o P das antecipadas. Certo? Se vocês olharem bem, né? Como que era o P das postecipadas, né? Eu tinha 1 mais I aqui já no... Dividia o primeiro já por 1 mais I e terminava com mais I na N. Né? Então o P das postecipadas, ele era assim, voltem lá para vocês verem. R1 mais I mais R vezes 1 mais I ao quadrado mais R 1 mais I na N menos 1 mais R vezes 1 mais I na N. E eu tenho N também. Tá? Então observem que se eu multiplicar isso aqui, se eu multiplicar isso aqui por 1 mais I, eu vou multiplicar todo esse lado por 1 mais I. Então esse aqui, quando eu multiplicar por 1 mais I, cancela. Esse aqui vira 1 no denominador. Aí o próximo vira 2 no denominador. Esse aqui vira N menos 2 e esse aqui vira N menos 1. E aí, se vocês olharem, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. R sobre 1 mais I, R sobre 1 mais I ao quadrado e assim por diante. Então, o P das antecipadas é igual a 1 mais I vezes o P das postecipadas. Vocês têm essa relação, sempre antecipadas e postecipadas. Acho que já vai vir no próximo slide. Tá? Aqui está escrito como a prestação, dá na mesma também, tá? Eu escrevi ali como P. O R da postecipada, ele é simplesmente o R da antecipada vezes 1 mais a taxa. Tá? Mesma coisa, mesmo raciocínio que eu fiz ali. Ok? Então, isso aqui é uma fórmula importante, essa fórmula geralmente a gente dá, mas é bom vocês entenderem de onde ela sai, né? Certo? Vamos fazer um exemplo. Ricardo comprou uma geladeira no valor à vista de R$900 em 3 prestações mensais. A primeira com entrada. Então, são 3 prestações mensais antecipadas. Tem entrada. A uma taxa de 2,2% ao mês. Calcule o R. Eu não mostrei aqui para vocês, tá? Opa. Tem essa relação do R da antecipada com a postecipada. Então aqui, ó, o R da antecipada é o R da postecipada dividido por 1 mais I. Né? O R da antecipada é o R da postecipada dividido por 1 mais I. Então é só pegar a fórmula do R da postecipada, que está aqui, e dividir por 1 mais I. Se vocês dividirem, eu vou cancelar esse expoente aqui, ó, que era N, vai virar N menos 1. Então vai ficar essa fórmula aqui. É a mesma fórmula que vocês tinham dividido por 1 mais I. Ok? Então na prova a gente vai dar a fórmula da postecipada e vamos dar essa fórmula. Se vocês precisarem o R da antecipada, aí vocês têm que deduzir dividindo por 1 mais I. Então aqui, ó, já aparece aqui o N-1, esse N-1 é por saber que é uma antecipada. Tá? Então eu vou colocar o P, que é 900,
vezes a taxa 0,022 vezes 1 mais 0,022 elevado na 3 menos 1, que é 2, tudo dividido por 1 mais 0,022. Opa, tem mais um zero aqui. Não. Tá certo. Elevado na 3 menos 1. Tá? Então é só vocês fazerem essa conta aqui. Eu vou fazer na financeira para já mostrar para vocês. FREG. Pessoal, estamos em pagamentos com entradas, anuidades antecipadas. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso apertar um G Begin. E aí vai aparecer o Begin aqui para dizer que eu estou em antecipadas. Agora sim, R$900. Esse é o meu valor presente, são 3 prestações, 2,2 ao mês. Meu PMT vai ser 358. Tem algo errado, né? O que eu fiz aqui? 900, 2,2. FREG, vamos lá. 900 é o meu PV. (2,2) é meu I. Agora sim, não sei o que tinha apertado na outra, mas menos 306,55. Tá? É sempre bom fazer a prova real dos cálculos, né? Como que eu faço a prova real? Bom, pega a prestação que vocês encontraram e usa os dados para ver se vocês acham mesmo o principal. Tá? Menos 306,51. Não parecia correto, porque tinha muitos juros ali, né, para aquela taxa tão baixinha. Menos 306,51. Perfeito. Tá? Pessoal, esse exemplo aqui, calcule o principal de um financiamento em 6 prestações. Tá? É muito parecido com o exemplo 2. Tá? Eu tenho 450 de prestação, eu tenho o meu I 1,8, 6 prestações antecipadas, pergunta principal. Tá? Vou deixar para vocês fazerem, só substituir nessa fórmula, ou usar a financeira. Tá? Tem o passo a passo, tanto nos slides como aqui, é só parar o vídeo e fazer. Porque eu quero mostrar algo diferente, já está ficando longo novamente. Tá? Esse aqui também é igual ao exemplo 3. Vou deixar para vocês fazerem. Eu quero mostrar esse exemplo aqui que é diferente. Tá? Então vamos lá. Sabe-se que um mesmo número de prestações, sabe-se que para um mesmo número de prestações, uma concessionária de veículos financia um automóvel por uma prestação mensal de 3.412 com 0,5. Tá? Então isso aqui nem se aplica. Então eu tenho uma prestação de 3.412 com 0,5. Tá? Isso se for... isso nem é o meu P também, né? Isso aqui é meu R. Isso aqui tudo não se aplica. Deixa eu escrever aqui bonitinho. O R, tá? É uma prestação mensal sem entrada. Então, R postecipado é 3.412 com 0,5. Tá? Ou, se a gente pagar uma entrada, a prestação cai para 3.328 com 83. Tá? Então, R postecipado é 3.412 com 0,5, antecipado 3.428 com 83. Tá? E aí ele pergunta, calcule a taxa mensal de juros pela concessionária. E aí vocês pensam, poxa vida, não me deu o principal, não me deu o valor do carro, não me deu o valor total que eu pago ao final, que seria o montante, né?
e não me deu nem quantas prestações eu estou fazendo isso. Como que eu vou calcular? Bom, aqui é um caso que vocês necessariamente têm que usar essa fórmula que a gente deduziu. Tá? Porque essa fórmula relaciona exatamente as três variáveis que ele me deu. A prestação postecipada, antecipada e a taxa de juros. Se vocês isolarem ali a taxa de juros, ó, o R postecipado dividido pelo R antecipado vai ser igual a 1 mais I. O que implica que I vai ser igual ao R postecipado dividido pelo R antecipado menos 1. Tá? Então é só usar essa fórmula aqui, desenhar. Deixa eu pegar aqui caneta. Tá? O R da postecipado é 3.412,05 dividido por 3.328,83 menos 1. Isso vai dar a taxa de juros para vocês. Na calculadora algébrica é bem fácil de fazer, né? 3.412 dividido por... Deixa eu pegar ali... 3.412 dividido por 3.328,83, tá? Menos 1, né? Menos 1. Por que multipliquei por 100, né? Menos 1, multipliquei por 100 para ver a taxa percentual, tá? 2,49. Na financeira, eu posso pensar nisso... Como é que eu faço esse cálculo na financeira? Para vocês entenderem aqui, né? Eu posso pensar o seguinte, essa prestação aqui, a prestação antecipada, eu posso pensar num fluxo de caixa de juros compostos que passam um mês, ou um período, e essa aqui é a R postecipada. Então eu posso pensar nisso aqui como P, isso aqui como montante. E aí, período N igual a 1. Por isso que ele vai dizer assim, ó, coloca o R do postecipado como valor futuro, como montante, o R do antecipado como valor presente, PV, tá? E um período. Porque seria a mesma coisa que esse fluxo de caixa aqui. Esse cálculo R antecipado igual a 1 mais I, R postecipado. 1 mais I, R antecipado. Se vocês usarem a fórmula de juros compostos, né, isso aqui é o valor futuro, né, quando eu multiplico por 1 mais I, está dizendo que isso aqui é o valor futuro desse valor aqui passado um mês. A taxa I, há uma taxa I. Ok? Então eu posso calcular dessa maneira na calculadora financeira. Vamos lá. FREG. Tá? Tem que saber, eu não me lembro dos dados. 3.412,05. 3.412,05. FREG. Eu não posso estar no Begin. Então, 3.412. 3.412,05 é o meu valor futuro. 1 é os meses, o valor presente é 3.283,83. Não troquei o sinal. 3.412,05. Já vou trocar o sinal desse. 1. Botei na taxa. Tudo de novo. 3.412,05. N igual a 1.
3.283,83. 3.283 com 83 vai ser meu valor presente. Qual é a taxa? 3,9. Opa, o que eu fiz? 3.412 com 0,5. Ai, com 50. Não tá saindo. 3.412 com 0,5 é o meu valor futuro. 3.283 com 83 é o meu valor presente, só que com sinal trocado. 1 é a quantidade de mês e a taxa 3,9 de novo. Bom, talvez seja errado ali, né? Vamos fazer na calculadora do Google, então, né? Fazer a prova dos 9. Três mil quatrocentos e doze com 0,5 dividido por 3.283,83 igual menos 1, 3,9. Tá, calculadora financeira tá errada, tá certo, os slides estão errados, né? Tem algo mal aqui. Essa não é a resposta certa. Temos que arrumar lá. Então a resposta certa é 3,90 com 45. 3,90%. Ok? Então tá. Depois eu arrumo lá os slides para vocês. Esse exercício aqui ele é igual, eu deixei, mas ele é igual ao que a gente acabou de fazer. Vamos... Ah, não, ele te dá a taxa e pede a outra. Tá, usa a mesma relação, né? Aqui ele não te dá a prestação postecipada, te dá a antecipada e te dá a taxa. E aí ele quer saber a postecipada. Então a gente tem assim, ó, sabendo-se que o valor da prestação com entrada, então prestação com entrada 169,31, e sabendo que a taxa de juros é 2,8% ao mês, tá? Qual seria o financiamento desse eletrodoméstico nas mesmas condições, só que sem entrada, né? Sem entrada. Então eu tenho que o R sem entrada é o R com entrada vezes 1 mais I. Então eu vou pegar 169,31 e multiplicar por 1 mais 0,028. É só fazer essa continha aqui. 169,31 vezes 1,028. Uma continha bem fácil para vocês fazerem. Tem ali o passo a passo nas calculadoras. Vai ser um pouquinho maior, esse valor aqui deve estar certo. Vamos fazer ali, tá aberta a nossa calculadora, né? Esqueci. 169,31 vezes 1,028. 174,05. Então agora, tá correto. 174,05. Tá? Então, esses são alguns exemplos de exercícios de anuidades
antecipadas e também exercícios que relacionam anuidades antecipadas com postecipadas. Tá? Lá no material de vocês tem mais exemplos para vocês fazerem passo a passo. Ficaram com alguma dúvida, postem lá nos fóruns ou postem ou perguntem no chat de dúvidas para os monitores. Tá? Então, era isso. Vamos agora para o nosso Watch Party. Não esqueçam que na quarta-feira a gente vai ter uma live para resolver uma prova. Certo, pessoal? Até depois.